Segurança pública é o tema de hoje aqui do Entrevista Coletiva, que recebe o Dr. Rafael Viana, que acaba de lançar o livro Diálogo sobre Segurança Pública, o fim do Estado civilizado. E no último bloco estávamos falando sobre a impunidade. Só para exemplificar, eu achei aqui na semana passada uma notícia do portal da Banda B, que diz o seguinte: arrastão virou rotina, mais 2 ônibus são assaltados ao lado da Vila Torres. E a notícia diz justamente isso, doutor, aqui, que diz o seguinte, que segundo as pessoas que sempre presenciam esse tipo de crime ali, a proximidade da favela facilita a fuga, que sempre ocorre pelas ruas estreitas. E por mais que haja a atuação da polícia ali, ninguém até agora, pelo menos até ali, havia sido preso. E já eram ali na sexta-feira, essa notícia foi da sexta-feira, e já eram vários casos ali na mesma semana de assaltos que acontecem no mesmo lugar. Só para exemplificar a questão da impunidade, que acaba estimulando outros a cometerem o crime. Mas eu acabei tendo que interromper o Val no último bloco, porque a gente precisou ir para o intervalo comercial. Val, fica à vontade. Muito bem. Olha, estávamos comentando, inclusive, sobre a questão da impunidade. Cerca de 30 dias atrás, uma mulher foi presa por tráfico, crack, cocaína. Passou-se aí 15 dias, a mesma mulher foi presa de novo, pelo mesmo motivo. Quer dizer, se tivesse cumprido ou tivesse punido na primeira vez, ela não voltaria à prática. Por que acontece isso? Por que existem essas brechas, essas formas assim, e isso não complica o trabalho da polícia? Respondendo como policial, sem dúvida. Agora, respondendo como pesquisador, me vem uma questão mais... novamente uma questão de fundo, assim, porque a impunidade é unânime entre nós, entre os pesquisadores, de que ela tem algum efeito criminógeno, ou seja, ela estimula de alguma maneira a criminalidade. E fatos como esse devem incentivar quem está traficando a continuar. Exato. Só que daí o problema que se coloca é o seguinte: como resolver o fato da impunidade? Não podemos imaginar que a polícia vai ter 100 mil homens no Paraná, em que existirão 40 mil juízes para julgar, ou 50 mil promotores para acusar, enfim. E aí a gente tem que realmente parar e pensar, bom, o problema está posto e a gente tem que pensar em soluções. Porque que a impunidade ela tem algum efeito, todos concordam, mas qual é a solução? E aí eu trago algumas ideias no livro também, que são, claro, passíveis de críticas e foram criticadas por muitos, inclusive, e está em discussão e tem estudos. E eu, pessoalmente, como estudioso, como pesquisador, acredito num direito penal mínimo. Por quê? O que é isso, doutor? Pois é, o direito penal mínimo, ele seria um direito que lógico, tem fundamentação jurídica e filosófica de por que o direito penal deve ser mínimo. A minha fundamentação é mais utilitarista. Uma punição mais branda? Para quem é leigo, vamos pensar que as pessoas que estão em casa, muitas vezes elas não conhecem muito do nosso processo penal, né? Não conhecem muito a fundo a lei. Então, quando o senhor fala em direito penal mínimo, às vezes as pessoas podem interpretar como sendo um abrandamento da lei. Não é isso, não se trata disso? Não se trata exatamente disso, se trata de uma melhoria da segurança pública. Por quê? A gente teria que decidir como sociedade quais são as condutas realmente danosas à sociedade, o que realmente faz mal, quais os bens jurídicos que são mais importantes na nossa sociedade e determinar que a polícia atuaria com foco naquelas condutas. Porque o que acontece hoje em dia? Nós temos muitas leis, muitas penas, a polícia tem muitas atribuições e acaba que a polícia não consegue prevenir quase nada, não consegue prender quase nada. E quando promotor prende, daqui a pouco está na rua de novo. O promotor de justiça não tem condições de acusar todos que existem, o juiz não tem condições de julgar tudo. Então, qual que é a minha ideia? Baseada, lógico, em estudos, em doutrinas, porque não é uma ideia que eu criei, é que o direito penal, a polícia e todo o sistema de persecução penal seriam mais efetivos se as condutas penais fossem reduzidas. Por quê? Existem diversas condutas que o direito administrativo pode punir, pode controlar. E pode organizar a sociedade apenas com o direito administrativo, com o direito civil, no campo das indenizações, e o direito penal ficaria, e a polícia ficaria para realmente combater ou controlar aquelas condutas graves. Ou seja... O que condutas graves? As condutas graves são aquelas... Hoje aqui, o que condutas graves a gente poderia elencar? Por exemplo, Adilson, o que seria uma conduta grave para você? Traficante de droga, 50 pedras de crack, para mim isso é gravíssimo.
Um assassinato. Um assassinato. Eu entendo que o que é mais grave são aqueles crimes que afetam e que violam a pessoa de forma imprevisível. Qualquer um de nós pode ser vítima. Qualquer um de nós pode ser vítima. Então, o roubo, o latrocínio, que é o mais grave de todos, os homicídios, os estupros, esses crimes são gravíssimos, eles violam a pessoa, não apenas o patrimônio. Sim. É diferente de um furto. Mas de todos os exemplos que você está dando, o senhor está dando de soluções, passa pela presença de um Estado muito forte. Muito, né, eu acho que contradiz um pouco essa solução que começa só com base na família. Se você tem um Estado forte e realmente atua, a gente tem exemplos de onde a violência, quando falava das causas de fundo, as causas de fundo da violência é sempre onde há ausência do Estado. Os guetos de violência, por exemplo, na favela do Rio, é onde o Estado não entra, que agora está mudando. Eu acho que algo no Brasil está mudando, isso que eu queria saber a sua opinião. Algo no Brasil está mudando nos últimos, ou mudou nesses últimos 10 anos, e com a riqueza e com a presença do Estado mais forte, isso poderia melhorar um pouco a situação da segurança pública, mas ao contrário, né? Quanto mais rico o Brasil está ficando, mais droga está entrando e mais droga se consome. Eu acredito que não seja contraditório com o discurso por causa do seguinte fato. Existe, por exemplo, os crimes não são só nos guetos. Existem os crimes de colarinho branco. Sim. Né? Assim, existe uma corrente criminológica muito forte que é da subcultura delinquente, ou seja, a delinquência se aprende através de uma subcultura que se cria em determinados grupos e daí, por aprendizado, por copiar a conduta, por estímulo do grupo, a pessoa acaba delinquindo. E é uma corrente válida e muito forte. E isso comprova que a violência não está relacionada à pobreza. Se fosse assim, a Índia seria um país extremamente violento e não é isso que a gente vê. Exatamente, não é isso que a gente vê. Pobreza e violência não tem nada a ver, né? Só para... Não, exato, não tem nada a ver. Porque tem gente que pensa, não, a violência porque é pobre. Não tem nada a ver. A gente está falando aqui de educação, de diálogo, né? Como diz aqui o seu livro. Exatamente. Só voltando ao tema também, tráfico de drogas e crimes. Hoje em dia, e aí é um questionamento que me aflige realmente. Pessoalmente me aflige, como estudioso me aflige, são discussões no mundo acadêmico e no mundo real, eu chamo mundo acadêmico e mundo real, que são muito fortes, porque no mundo real o tráfico de drogas é o mal de toda a sociedade. E no mundo acadêmico existe um questionamento, será que é mesmo? Né? Um traficante, será que entra na sua casa de noite, coloca uma arma na sua cabeça e fala, cheire ou injete droga, fume? Então assim, e acaba que eu fico no dilema do dia a dia. Existe uma procura muito forte, né? Como? Existe uma procura pela droga. Claro, mas uma procura pela compra da arma. Exato. Mas aí entram os questionamentos que nós temos que fazer. Por que as pessoas utilizam drogas? Se sabem que Qual é ruim. a causa que uma pessoa busca utilizar droga? E aí entra novamente nos diálogos com a família, na busca de sentido pela vida, em questões realmente que modifiquem os valores das pessoas e realmente a existência. Porque não adianta, a gente pode prender quantos traficantes forem, a gente pode fazer quantas operações forem, o tráfico de drogas vai existir. O consumo de drogas vai existir e a polícia vai se perder. Ao invés de cometer crimes inesperados, graves contra a pessoa, ela vai se perder apenas combatendo o tráfico de drogas. Ainda que exista alguma relação tráfico de drogas criminalidade. Mas os estudos criminológicos mostram que não é uma relação causal. Não é a utilização de drogas que gera necessariamente o cometimento de crimes. É uma prática muito comum a gente enxergar um corpo e ao lado um cachimbo para o uso do crack. Ou que a maioria dos assassinatos em Curitiba sempre está relacionada de alguma maneira com o tráfico de drogas, ou por consumo, ou por cobrança, ou por... né? E aí a gente constata claramente que o problema, talvez, do tráfico de drogas não seja as drogas em si, seja a proibição das drogas. E aí entra numa discussão muito mais profunda, que talvez até não seja possível a gente abordar isso nesse programa. Mas entende? É a proibição das drogas que gera tudo isso. Eu falo isso porque estudos criminológicos aí mostram, principalmente de um professor português, mas que é muito respeitado, um criminólogo muito respeitado, que se aplica em outros países também, a gente pode trazer para o Brasil isso. Ele mostra que a relação das drogas não é causal, ou seja, não é ele utiliza drogas, começa a cometer crimes, é uma relação processual. Ele está numa subcultura delinquente, ele está marginalizado, comete pequenos delitos, começa a utilizar drogas, passa a conhecer outros criminosos, começa a praticar outros crimes mais graves. E aí sim começa a utilizar mais drogas para conseguir conviver com a própria violência. Porque o ser humano não consegue conviver bem com a violência. Existe algum estudo que relaciona o aumento do poder aquisitivo, como aconteceu, né, esse fenômeno no Brasil, né, esse enriquecimento do Brasil com a utilização das drogas?
Eu desconheço se existe existe algum estudo específico sobre isso. Existe um estudo de uma corrente criminológica que é muito, muito forte, que é a Escola de Chicago. A Escola de Chicago, em criminologia, ela fala o que? Ela faz qual estudo e qual análise? Que o crescimento urbano, e aí o desenvolvimento e o aumento da riqueza, enfim, ela contribui de alguma maneira para a criminologia. Mas ainda assim essas correntes são criticadas hoje em dia, porque elas tratam o crime de uma maneira também um pouco superficial. Ou seja, aumentou a criminalidade, aumentou, aliás, a cidade, aumentou o centro urbano, aumentou a riqueza, aumentou os guetos e aí aumentou a criminalidade. A criminalidade é um pouco mais complexa do que isso. E existem fatores biopsicossociais que devem ser analisados. Então, biológicos, psicológicos e sociais. A análise da criminalidade ela é muito complexa para se restringir a só isso. Mas é um fator importante. O número de 1.000 assassinatos em Curitiba assusta, né? A gente nem terminou o ano ainda, estamos no mês de setembro. Doutor, eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo comercial. A Adilson também tem uma pergunta. Segura aí, Adilson, nós já voltamos. Hoje estamos falando sobre segurança pública aqui no Entrevista Coletiva. É só um instante e nós já estaremos de volta.